Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está no ar o Assunto é Jesus. O tema do programa de hoje é um tema que foi muito ensinado por Jesus na sua postura, na sua pregação, nos seus ensinamentos no Evangelho, no Apocalipse. Ele nos ensinou sobre por que exercitar o perdão, porque esse é um valor tão importante para a nossa vida, uma prática libertadora e que é chave para o nosso equilíbrio espiritual e também para as relações que nós temos, né? Para que elas sejam saudáveis, felizes. E nós estamos sob a inspiração do Pai Nosso, a oração ecumênica de Jesus, que inclusive tem sido recomendada pela espiritualidade superior como um norte poderoso para o nosso ano de 2019. E no versículo 12 do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, quando nós encontramos a prece do Pai Nosso, nós temos este ensinamento do Cristo. Jesus nos ensinando a pedir a Deus: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Então, Jesus está nos incentivando esse exercício fundamental da convivência em sociedade, em família, enfim, a convivência espiritual de forma geral, o perdão. Nós vamos a esse raciocínio, essa reflexão, pensando com os nossos convidados, a partir do Evangelho de Jesus, sobre como é que se faz isso, né? A importância de agir com perdão, mas também como alcançar essa maturidade, esse equilíbrio espiritual. Sejam bem-vindos. Hoje nós recebemos os pregadores ecumênicos da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, Angélica Perioto, Isaías Nascimento, e queremos interagir com você também. Você já pode participar ligando 0300 10 07 940, trazendo seu ponto de vista, sua experiência de vida com o tema. Esse é um tema que, enfim, faz parte do nosso cotidiano e também envolvendo o seu nome e os nomes dos seus entes queridos na Sagrada Corrente Ecumênica de Preces da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp, código 11 99801 1242. Iniciamos o nosso programa com a saudação legionária, essa oração poderosa que nos acompanha desde os primeiros passos do nosso movimento. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Então estamos sempre dispostos. Como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Essa disposição no bem nós vamos renovar agora, abrindo o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Estudaremos em Espírito e Verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. O novo mandamento do Cristo está no seu Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Então, à luz desse amor solidário divino, vamos aprender como se deve tratar a um irmão culpado. Disse Jesus: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem,
isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Passagem muito rica, muito profunda e muito acessível também, porque Jesus está nos dando um recado muito claro sobre a necessidade de nos empenharmos de forma decisiva para resolver os conflitos e não alimentarmos os rancores, Isaías, que são tão nocivos ao nosso coração e à nossa convivência. Isso mesmo, a gente pode dizer que o rancor é como uma dor no espírito, né, no nosso íntimo, que nos fica ali machucando se a gente alimenta ele. Porque, por exemplo, você vai estar no ambiente familiar, no seu ambiente profissional, até no seu instante de lazer, se você não conseguiu se libertar daquele sentimento, aquilo vai voltar para ser um momento de descanso, vira um momento de revolta, né? Não tem paz íntima. Então Jesus nos pede, não tem a caminhada, o exercício físico para deixar o corpo bem disposto. Então o espírito precisa aprender a exercitar o perdão, que não é fácil, para se libertar desse sentimento. E um passo que se dá aqui, que Jesus nos oferece, é a compreensão. Você entrar em acordo está a nossa capacidade de compreender como que surgiu essa dor, né? Quais são ali os causadores desse sentimento. Também pensar como a gente pode buscar o auxílio ou de especialistas, ou de amigos, ou do próprio Cristo, que tem esse remédio espiritual para educar o nosso coração, para não sermos prisioneiros desse sentimento que atrapalha a nossa vida. É interessante que no Evangelho também, segundo Mateus, lá no capítulo 5º, no Sermão da Montanha de Jesus, né, o Cristo fala sobre como nós devemos aplicar a lei divina nas nossas relações, e ele fala do amor ao próximo. E nesse momento ele diz que nós devemos amar aos nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, bendizer os que nos maldizem. Ele vai dando uma série de orientações que parecem como, né? Onde eu tirarei forças e tudo mais. E é interessante, Angélica, porque o Cristo está nos mostrando que é possível ir além do rancor e que quando nós temos coragem, né, de buscar o amparo dos céus, orando pelas pessoas que nos fizeram mal, começando a mudar a nossa postura íntima, eu vou falar o bem sobre essa pessoa, eu vou renovar essa forma de convívio aqui, isso tem poder, isso é capaz de gerar boas consequências. Tanto que no versículo 15, Jesus nos ensina a buscar uma coisa diferente da que a gente costuma buscar. Porque geralmente a gente quer ganhar do nosso irmão quando ele nos fere. E aqui ele está nos ensinando a buscar outro ganho, ganhar o irmão, estar novamente próximo dessa pessoa. Né? Isso, acho que a reflexão que a Isaías começou, né, Paula, e todo o objetivo do programa é mostrar-se por que nós estamos aqui, né? Por que nós estamos na Terra, crescendo juntos, o tempo todo se relacionando, o tempo todo nós estamos, infelizmente, ainda às vezes errando, acertando, tentando acertar, às vezes caindo de novo. É para que a gente chegue a um amadurecimento espiritual, onde a gente possa se libertar ao máximo desses vícios humanos, porque, infelizmente, muitos erros são vícios na nossa vida, para que a gente possa se aproximar de Deus. Então, no fundo, o outro nunca é o nosso inimigo. O outro é esse irmão que, assim como nós, às vezes mais infeliz, acaba cometendo os erros que vão atrapalhar, às vezes, a nossa vida. Isso. E é importante falar, inclusive, né, você citou uma passagem também muito importante de Mateus, e nesse capítulo, citando hoje o capítulo 18 também, o Cristo está nos trazendo estratégias para ver como é que a gente pode, pedagogicamente, ensinar as pessoas. Porque a gente tem que ter amor no coração, mas a gente também tem que ter prudência. A gente também tem que ter o olhar muito atento. Porque Jesus não está nos ensinando a passar a mão na cabeça das pessoas. Orar por aqueles que necessitam, orar pelos nossos inimigos, querer o bem deles. Não é se sujeitar à maldade que aquela pessoa promove. Isso, por isso a estratégia do Cristo é: converse. Primeiro, dê uma oportunidade. Isso, dê uma oportunidade. Então aqui Isaías, né, a gente vai conversar e resolver o nosso problema. Não deu certo, Isaías ainda não entendeu que precisava ficar, traz mais alguém para começar isso, a acrescentar mais o diálogo, para ver que não é só você, tem outra pessoa também. Não deu certo?
Reúne a comunidade. Isso. Envolva então, a família. Isso. Então, Lute Jesus por está essa trazendo pessoa, né? uma estratégia, está mostrando que não é algo assim aleatório. Então, agora só depende de você perder seu irmão para ele prosseguir. Não, você tem que também ter um acompanhamento. Você tem que querer a melhora. Você tem que pensar no processo todo, né? Porque isso como é uma paz de espírito para os dois, não é uma paz que a gente vai conquistar da noite para o dia. Você precisa criar estratégias, né? E é por isso, Isaías, que perdoar não significa esquecer, fingir que não aconteceu, não, tudo bem, né? Perdoar tem a ver com curar o nosso sentimento. Você falava sobre o rancor como essa dor que a gente carrega, né? Isso. Então, mudar a nossa disposição interior em relação àquela pessoa, né? Então, por isso que até foi destacado o ensinamento do Cristo, por ambas, que tem a ver com a prece. Então, aquele instante de fragilidade que surge aquele sentimento, aquele pensamento, Jesus, aí que tem o sentido da oração. Ore a Deus, ao seu anjo da guarda, né? Suplicando essa sabedoria, porque se estão surgindo pensamentos revoltosos, o anjo da guarda vem com a ideia da compreensão, da leitura, de trazer novos olhares para essa questão, que a gente tem um novo posicionamento. Então, quando a gente vai dormir, a gente conseguindo estabelecer essa ligação com os Espíritos de Deus, a gente não vai ter aquele sono atribulado, irritado, acordando de madrugada, de novo irritado com a situação. Não, a gente vai saber sabiamente reagir a essa situação mentalmente, primeiramente, e depois fisicamente, né? E é interessante que Cristo chama o irmão culpado, né? Ele já coloca a posição da fraternidade, mediando a relação. Errou, mas é teu irmão. Exatamente. E às vezes pode até ser, né? Um membro da família, alguém super próximo. E como é que você faz para esse peso não ser algo que te prejudique tanto, às vezes até mais do que aquele erro que foi feito num determinado episódio, aquilo vai crescendo e aquela pessoa que fez prosseguiu e você ainda tá ali remoendo aquilo e não conseguiu e tá te fazendo frente, mal, como né? tá te fazendo mal. Então, assim, esse sentimento do amor, ele realmente deve ser encarado como um sentimento de liberdade. E esse é mais um motivo para a gente não acreditar no rancor como saída para os conflitos. O versículo 18 é muito interessante. Jesus está nos alertando que o que nós ligamos na terra é ligado no céu. E que nós também temos poder de desligar, a partir das decisões que nós tomamos na terra, coisas no céu. Então a gente pode desligar esse rancor, essa mágoa, a gente pode renovar, né, a nossa própria vida, as nossas conexões espirituais a partir dessa decisão. E a gente vai para o intervalo, mas nos próximos blocos eu gostaria que a gente pensasse nesse como. Como é que se faz isso? Porque muitas vezes, só de ver a pessoa, só de lembrar do que aconteceu, né, a gente já volta a sentir todos aqueles sentimentos ruins, a reviver, né, de uma forma muito intensa todo aquele conflito. E Jesus nos trouxe, a gente já trouxe aqui vários ensinamentos dele que vão ser aprofundados ao longo do programa, esse passo a passo, essa nova disposição que nos traz saúde, equilíbrio de alma e felicidade, que é o que todos nós buscamos. E agora, os nossos convidados, a Angélica e o Isaías, eles separaram um destaque do livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós, de autoria do irmão Paiva. E esse destaque é muito importante para a gente entender como é que se perdoa. Porque muitas vezes nós temos medo do perdão, porque achamos que perdoar é aceitar tudo, é fingir que está tudo bem, é esquecer o que aconteceu, é deixar as pessoas nos tratarem mal. Mas isso não é perdoar, gente. Então vamos ao que é o exercício do perdão. Qual é a página, Angélica? Página 136, da edição 200, do livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós. Ele vem trazer para nós a expressão verídica do amor, o subtítulo. Ele escreve: a justiça divina é equanimemente a expressão verídica do amor, que por isso mesmo, tantas vezes, educa com severidade, não com maldade. Aqui um esclarecimento se faz imprescindível. Não nos esqueçamos daquela lição iniciática que o irmão Zarur pôs como 7º mandamento dos homens e das mulheres da boa vontade de Deus. E aqui o ensinamento do irmão Zarur. Perdoar é transferir o julgamento à lei de Deus. Mas o Pai não proíbe que seus filhos se defendam dos maus. O irmão Paiva continua. O amadurecimento nos irá revelando essa augusta face do Pai Celeste, a qualidade pedagógica do seu amor e da sua justiça aliados. Eis aí, é aquilo que digo sempre: o perdão liberta a quem perdoa. O ódio é peso ao coração, afundamento da alma na dor, sem necessidade para o ser humano, para os povos
o que significa dizer um grande prejuízo político. Deus, o político dos universos, não nos criou para que soframos. O infortúnio inventamo-lo nós quando nos afastamos da sua lei de amor e de justiça, não de desforra. Gosto de repetir esta máxima de Confúcio, abrir aspas. Paga-se a bondade com a bondade e o mal com a justiça, fechar aspas. E também de reiterar que não se trata de solerte revanche, nem de justiça parcial, nem de perseguição cruel, que vez por outra ainda se vê pelo mundo e que rasteja humilhada pelas estradas da desonra. Aí coroa o autor. A vingança afeta a lei de amor e de justiça, e não há justiça fora do amor de Deus. É sensacional, hein, gente? Completo. Exato. E o irmão Paiva trazendo, né, o 7º mandamento dos homens e das mulheres da boa vontade de Deus, de autoria do saudoso irmão Ziruzarur, perdoar é transferir o julgamento à lei de Deus, mas o pai não proíbe que seus filhos se defendam dos maus. Então, perdoar não significa se sujeitar a tudo, nem fingir que as coisas não aconteceram. É o contrário disso, na verdade. A gente ter uma visão crítica, mas não uma visão rancorosa sobre o que aconteceu. E transferir o julgamento à lei de Deus também é um gesto de humildade imprescindível, Angélica, porque significa assumir que nós não temos condições de entender plenamente por que aquela pessoa agiu daquele jeito e até qual é a melhor forma dela aprender a se corrigir. Porque às vezes a gente pensa, eu vou fazer igual, porque aí a pessoa vai sofrer e vai entender. Não necessariamente. Ela precisa entender a dor que eu estou sentindo. Exato, mas não necessariamente, né? Por nossa... Aliás, Jesus falou sobre isso. O escândalo é necessário, mas ai de quem o promova. Isso. Até porque, né? Nós passamos, então, a agir exatamente da forma que nós sabemos que não é correta, porque já nos feriu. Isso. É muito importante, né? O conceito, Paula, que você trouxe do irmão Paiva. A humildade corajosa. Precisamos entender que a gente não só não entende tudo o que aconteceu, como a gente não tem todas as habilidades para encaminhar esse irmão que precisa de melhora com os melhores instrumentos. Quem sabe disso é uma lei perfeita que vem acompanhando a nossa trajetória espiritual há muitas vidas. Que vai ter uma dimensão de toda a nossa trajetória, a ponto inclusive, de dizer... de onde começou esse conflito. Exatamente. Nem sempre é dessa vida. Isso. Então, assim, a visão que nós temos que confiar, né? E a confiança que nós temos em Deus, esse é o acreditar. É saber que existe uma lei superior à lei humana, à lei divina, que é perfeita, que não permite impunidade, como nós aprendemos na religião divina, e que por isso vai saber conduzir do melhor jeito, da forma mais pedagógica, aquele espírito. Que até para os nossos olhos, aparentemente, pode até parecer, mas fulano nem parece que está sofrendo tanto. Cadê a lei divina? Também não vai vir no tempo que a gente espera. Porque isso aí também não é desejo de vingança? Isso. É como a gente dizer assim, mas Deus está vendo, no fundo, o que você quer é que a pessoa sofra troco, igual. né? Então, na verdade, não aconteceu o perdão ainda. Porque o que Jesus nos mostra que é perdão, que é o que ele faz, por exemplo, na cruz, né? Tendo sido traído, tendo sido abandonado, desrespeitado, sendo ele o verbo de Deus que se fez carne, só agiu com o amor o tempo todo. O que Jesus faz? Pede a Deus que nos perdoe. E a forma como ele faz isso, né? Perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. A gente não precisou, por exemplo, a humanidade não precisou inteira ser crucificada para entender que tinha feito um absurdo ali, isso né? mesmo. Tinha promovido uma crueldade. Quem fez o bem até agora já está ajudando a somar, né, na balança da humanidade, para que a gente possa aprender com o bem. Porque nada melhor do que você viver cada vez mais, né? O lado, e aí o irmão Paiva fala, né? A gente precisa encontrar a face augusta de Deus, né? A face celeste. A gente precisa entender esse Deus de amor, que é justiça também, esse Deus de caridade, para que a gente se comova com isso. E aí a gente se transforme. Isso. E não cada vez mais ódio, que só vai te alimentando uma sensação ruim, e aí você fica preso a essa situação. Parece que tudo se resolve desse jeito. E até o autor define esse ódio, né? Isso, o ódio é peso ao coração, né? Pra gente se libertar desse sentimento inferior. Eu lembrei do quinto selo. O que é o quinto selo, do né? Apocalipse. É do Apocalipse de Jesus, que ali tá ali os mártires que pelos milênios já trabalharam pela volta triunfal de Jesus, pela sua primeira vinda visível e também em outros campos do conhecimento. Eles queriam já voltar ali naquele momento. Justiça logo. Justiça logo. Até quando, Senhor? Né? Ele pede mais um tempo
para que as almas amadureçam, cresçam moralmente e espiritualmente. Nossa, vamos falar disso, Isaías. Isso é muito importante, porque esses que foram, né, batalhadores pelos direitos humanos, Sim. pelo avanço da ciência, pela religiosidade verdadeira ao longo dos milênios, muitas vezes foram pessoas incompreendidas, perseguidas, vítimas de muitas violências, né? E é interessante porque quando a gente está fazendo uma coisa boa, a gente muitas vezes pensa, mas por que comigo? Por que eu fui prejudicado? Por que Deus permitiu, digamos assim, né, que algo assim me acontecesse, se eu estou aqui fazendo bem? Então, muitas vezes nós estamos como estes, né, como falou o quinto selo, perguntando até quando, Senhor, eu passarei por essas situações tão dolorosas. E aí, essa resposta espiritual, que é a resposta de Jesus para todos nós, ela educa o nosso coração. Ela nos ensina a perceber que Deus ama todos os seus filhos, inclusive aqueles que neste momento possam se colocar como nossos adversários. E é interessante a gente observar que por mais que a gente se esforce no bem, a gente também se posiciona como adversário de alguém. A gente também tem erros, limitações, ignorâncias, né? Imagine se Deus desistisse de nós. E é Jesus dizendo, não desisto de ninguém. Sendo Ele, né, aquele que nos apresenta a sabedoria de Deus, mãe e pai de todos nós, Ele está dizendo, é preciso que as pessoas tenham tempo de se corrigir. Então o perdão, na verdade, tem tudo a ver mesmo com o processo de educação das nossas almas. Tem a ver com a gente desejar de todo o coração que aquela pessoa deixe de agir daquela forma, que ela aprenda para que ela possa ser feliz, porque enquanto ela não aprender, ela não vai ser feliz, como nós não somos felizes enquanto temos alguma ignorância. É aprender com a situação, inclusive para que você também não caia de novo nessa mesma situação, vamos dizer, que às vezes são ciladas, né, na nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O Irmão Paiva fala disso também, da gente aprender a se defender e não entrar nessa vibração, porque senão a gente pode até atrair outras coisas para a nossa vida, outros tipos de pessoas, outros tipos de vibrações espirituais. Então, na prece, ore pela pessoa, para ela prosseguir o caminho dela, mas ore pela sua defesa espiritual também. Peça, no Pai Nosso, o Cristo, a gente pede proteção também para nós, para que a gente perdoe, mas que o Cristo esteja conosco, porque é Ele que reina, é Ele que nos protege. Não nos permita cair novamente nessa situação. Nos ajude a perceber isso. E para concluir a nossa reflexão, nós vamos ao livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós. Na página 365, nós encontramos este ensinamento do Irmão Paiva. No dia em que o indivíduo, reeducado sabiamente, não tiver mais ódio bastante para disparar artefatos mortíferos, mentais e físicos, estes perderão todo o seu terrível significado, toda a sua má razão de existir, entre aspas, e não mais serão construídos. É necessário desativar os explosivos, cessar os rancores que insistem em habitar os corações humanos. Eis a grande mensagem da religião do terceiro milênio, que se inspira no Cristo, o príncipe da paz. Desarmar, com uma força maior que o ódio, a ira que dispara as armas. Trata-se de um trabalho de educação de largo espectro, mais que isso, de reeducação. E essa energia poderosa é o amor, não o ainda incipiente amor dos homens, mas o amor de Deus, de que todos nós nos precisamos alimentar. Temos nas nossas mãos a mais potente ferramenta do mundo. Essa sim é que vai evitar os diferentes tipos de guerra que, de início, nascem na alma, quando enferma, do ser vivente. Esse texto é demais. E é interessante a gente notar que muitas vezes a gente consegue reconhecer o absurdo da guerra, né? A estupidez dos conflitos, e a gente lamenta tudo isso e pensa, nossa, quantas mortes inúteis, quantos rancores, quanto revanchismo que só leva a humanidade para situações cada vez mais difíceis. Mas nem sempre a gente tem uma percepção tão crítica e tão autoconsciente assim, quando os rancores e o coração armado, quando isso é nosso. Então, o Irmão Paiva está nos ensinando que o fim das guerras depende de termos coragem de desarmar o nosso próprio coração. Tem que ter uma visão crítica
Sem dúvida, e uma visão solidária também sobre si e sobre outro e sobre as outras pessoas, né? Para conseguir desarmar esses explosivos. Mas o resultado é tão maravilhoso, vale a pena o nosso esforço. Acho interessante o irmão Paiva usar esse termo, né, da alma enferma. No fundo, você vê quantas situações, né, que nós expressamos ódio, que nós expressamos rancores, nós criamos essas feridas, né, essas dores. Então, a nossa alma, ela realmente está doente. Por isso a gente, né, constantemente está falando da prece, do orar. Você citou, Paula, no último bloco, né, a importância de pedir ajuda. Peça ajuda para orar junto com alguém, às vezes por aquela pessoa que você tem dificuldade. Põe o nome no livro de prece, nós temos disponíveis em todas as igrejas ecumênicas da religião do terceiro milênio, porque a nossa alma, ela realmente não está bem. E se a gente não entender que começa no nosso espírito, a gente acaba ignorando isso. E aí o perdão... Se permitindo, né? Isso, porque a gente vai fingir que perdoa, mas na verdade não perdoa. Então, quando o irmão Paiva fala, né, que o perdão liberta quem perdoa, é porque o espírito está preparado para esse desprendimento. Isso. A alma já não está mais doente, ela está pronta para entender essa energia poderosa que o irmão Paiva fala, que é o amor de Deus, né? Então, a gente tem que, de fato, entender onde tudo começa. Isso. E a gente não pode ignorar o espírito nesse momento. E pensando no espírito, nas suas encarnações que ele passa nas vidas sucessivas, o mestre amigo também nos ensina, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho. O caminho é a atual reencarnação. E essa reconciliação representa essa nossa capacidade de estabelecer novos laços, novos vínculos e olhar para essa situação também de uma maneira mais elevada. E pensando pela reeducação moral e espiritual, a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar é importantíssima. Porque a gente não sabe tudo, né? A gente às vezes vai nas universidades, é importante buscar o aprimoramento técnico, que é fundamental. Mas a gente precisa também buscar conhecimento para iluminar o nosso coração sobre aprender a perdoar, o valor da prece, ainda mais o valor da prece em família, como ligar com diversas situações em família. Então, no conhecimento espiritual, buscamos essa referência para vivermos melhor. Se a gente pensar que as pessoas que estão na nossa vida, principalmente no nosso ambiente familiar, não estão por acaso, né? Quantas vezes a gente já pediu a Deus a oportunidade de estar com aquela pessoa naquele momento para que pudéssemos aprender juntos alguma situação, Cessar, né? Ou de repente cessar alguma situação que precisa cessar. Então, assim, a gente tem que valorizar muito essas oportunidades de aprendizado. Isso. Então, se a pessoa está junto conosco, passando pelo nosso caminho, vamos entender a situação. Claro, lembrando da defesa, né, do se proteger, mas pensando, por que eu estou passando por isso? Né? O que eu preciso aprender? Como que eu vou aprender isso da melhor maneira? E acho que essa sugestão que o Isaías trouxe, ela é fundamental, ela equilibra muito a alma. A cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. Realizar uma vez por semana uma prece em família, em onde você abre o evangelho, você traz livros que enriquecem a alma, o ambiente muda. Parece que assim... A gente muda. Isso. Parece que você está muito mais forte. Está protegida. Isso. Você tem essa sensação. Isso é muito importante, né? E vale o nosso empenho, vale encontrar esse dia, vale unir a família. Inclusive porque, considerando tudo isso, né, das vidas sucessivas, da nossa história espiritual, a gente não sabe quem começou a briga. Porque, de repente, nessa vida foi a outra pessoa, ou a gente considera, né, que eu fiz alguma coisa, mas a pessoa fez algo muito pior. Mas de onde vem, né, esse conflito? De onde vem o nosso desejo de nascer em família? Se não em família, de reencontrar essa pessoa que é um amigo, ou que é um colega de trabalho, ou é um vizinho. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Isso está muito claro, tanto no Evangelho quanto no Apocalipse. A Bíblia Sagrada é cheia de demonstrações sobre isso. Então, se nós temos esse círculo de convivência, é porque era da nossa vontade. E Deus assim nos concedeu, considerando a nossa vontade, mas considerando também, Isaías, aquilo que seria melhor para o nosso momento, aquilo que na nossa trajetória de evolução espiritual é o mais necessário para o agora. E esse tempo não vai voltar, não é à toa que Jesus diz, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Porque esse caminho é um privilégio, ele é raríssimo, né? E também a gente aprende pela cruzada e com esse entendimento espiritual que o nosso familiar, ele não é a profissão que ele tem, ele não é ou aquele instante de erro que ele está, né? É um espírito que tem qualidades e defeitos, e com esse conhecimento divino, a gente aprimora essa convivência, corrige os erros, evolui moralmente, espiritualmente. Então a cruzada vem nos trazer valores morais e espirituais para olharmos a nossa existência, sim pelo prisma material, mas ainda mais pelo prisma do espírito. Não é apenas a carne, não é apenas o meu primo, né? É um amigo espiritual, um amigo irmão. é o irmão que eu tenho que me reconciliar e aprender a conviver. E você cria oportunidades,
oportunidades, né? Você está criando espaço para estar ali com a pessoa, está mostrando a importância daquilo. Então, acho que tudo isso só vem agregar, né? Só vem mostrar, dar espaço que o irmão Paiva fala aqui para a atuação desse amor de Deus. Senão a gente fica, assim, muito na teoria. Eu sei que o amor de Deus existe, é verdade, eu tenho que fazer a minha parte, é verdade, eu tenho que orar. E o que eu estou criando de oportunidade na minha vida para que isso aconteça? Então, eu estou me comprometendo a orar realmente, a integração em Deus, estou me comprometendo a pedir a Deus a oportunidade certa para... enfim, resolver aquela situação. Eu quero que a minha família esteja bem, esteja em harmonia. Então, criar situações que mostrem aquela humildade corajosa que a gente está falando durante todo o programa. E perseverança, porque, gente, perdão é perseverança. É processo. Claro, a gente falava até sobre isso enquanto estudava sobre o tema, né? Porque a gente já contei para quem está em casa que a gente estuda bastante antes de vir aqui conversar com vocês. Mas esse é um ponto muito importante. É claro que é uma decisão perdoar. Tem certos momentos que a gente diz, agora eu vou deixar isso para trás, eu vou vencer. Mas é um processo, é todo dia, conhecendo mais sobre Deus, reconhecendo mais Deus em nós e reconhecendo mais Deus nos nossos irmãos. E o tempo está acabando, eu quero convidar você para que você venha às igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, porque aqui nós encontramos essas ferramentas poderosas da oração, do conhecimento do Evangelho, Apocalipse de Jesus, respostas objetivas para essas lutas que nós enfrentamos. Venha ser muito feliz com esse endereço mais próximo da sua casa, ligando agora 0310 07 940 ou acessando o nosso portal na internet, religiãodedeus.org.